Brasil! Eu sou Bebel Ambrosio, esse é o Pet é Quem Pode, seu podcast de estimação. Sejam muito bem-vindos. Cuidar é um gesto de amor. E quando esse amor transforma não só a vida de um animal, mas também de quem o acolhe, aí a gente tem uma conexão, assim, muda tudo para sempre. Hoje nós vamos falar sobre empatia, responsabilidade e afeto. E eu tô aqui com duas mulheres que dedicam as suas vidas à causa animal. Mas antes de eu introduzir aqui o tema para vocês, eu vou pedir para você que chegou aqui no nosso canal e ainda não está inscrito, vambora, gente, tá na hora de se inscrever, tá na hora de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que subir um episódio novo, curtir, comentar, compartilhar. A gente tem mais de 40 episódios aqui nesse canal, falando sobre saúde, qualidade de vida dos animais, sobre cuidados, comportamento, tudo. Vamos fazer uma corrente de informação, conhecimento e conscientização para a comunidade que a gente precisa, né? Também estamos nas redes sociais, @PetEquemPode, tudo juntinho, no Instagram e no TikTok. Bom, eu quero dar boas-vindas para minhas convidadas. A primeira delas é a Henri Soares, ela que é fundadora e presidente da ONG Paraíso dos Focinhos, uma das ONGs mais assim, relevantes aqui no Rio de Janeiro, que atua desde 2012, 2014? 2012. 2012, são aí quase 15 anos de atuação, com muitos desafios, muitas conquistas, mas centenas de animais resgatados, cuidados, tratados, que já tiveram algum destino. E ela vai aqui dividir um pouquinho da sua história com a gente, contar aí sobre a ONG. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço muito. Falar da causa animal, dos animais, para mim é um prazer. Eu falo o tempo todo, eu falo em todos os lugares. Na massagem, no Uber, no elevador, o tempo inteiro. É nosso assunto preferido. Respira isso, né? Respiro o tempo isso, todo. o tempo todo. E eu também quero dar boas-vindas para Larissa Emanuele. Gente, eu fui entendendo a história dela. Eu falei, meu Deus, sabe coração de mãe, aquele que sempre cabe mais um? E bota mais um, bota mais um, bota mais um. É literalmente isso que aconteceu na vida dela. Ela adotou a Odete pela ONG e depois dali não teve mais fim. Só pela ONG, acho que já foram uns 4 cachorrinhos ou 5. 6, nossa, já até perdi a conta. E ela e a companheira dela, assim, elas tiveram que aumentar o espaço da casa para poder receber. E o mais legal, que é assim, que para mim é o que mais é tocante, é que elas abriram o coração principalmente para aqueles bichinhos os mais rejeitadinhos, aqueles que são menos escolhidos, sabe? Os idosos, aqueles que estão com probleminha e tal. Elas pegam esses bichinhos e dão dignidade para eles. Isso, assim, é um exemplo para inspirar a quem quer ajudar a fazer alguma diferença. Eu quero agradecer a sua presença também, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que, como a Henri falou, falar disso para mim, é tudo. Onde a gente está, vamos adotar? Pô, minha cachorra faz isso. Ah, mas o meu filho... Não, mas a minha cachorra fez isso também. Tipo, ela é mais de cachorro do que de filho. Não, com certeza. E para mim é super importante falar sobre essa causa. Falar a importância da adoção, a importância de adotar a galerinha que são os rejeitados, né? Os idosos. E para mim é maravilhoso. E eu que agradeço, de fato, estar aqui, poder falar disso e compartilhar com todo mundo. Ai, que bom. A gente fica muito feliz. É isso. Hoje a gente vai falar sobre a ONG Paraíso dos Focinhos. A gente vai falar sobre os desafios que hoje, o panorama do Brasil. Como é que está a situação hoje dos animais que estão abandonados, os que estão em ONGs, quais são os desafios, quais são as conquistas e o que a gente pode, de fato, fazer para ajudar a transformar o futuro dos animais que precisam muito da gente. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Bom, mas antes da gente começar, eu quero primeiro agradecer a Mate por deixar aqui sempre uma caixinha recheada de sachêzinhos de chá de todos os tipos, tá? Hoje eu tô com o meu de laranja, as meninas também já escolheram os delas, né? Sim. A delícia. Tem de tudo aqui, gente. Umas misturinhas super exóticas, diferentes, mas super saborosas. E deixa, eu acho que aquece o nosso coração, né? Um chazinho. Aquece até o corpo, porque é frio aqui também. É frio, mas aquece, a gente tem frio. Acho que a proposta é essa também. Uma delícia, Mate. Muito obrigada. E também eu quero falar dos nossos parceiros queridos, os sócios, os meninos lá do mesmo Crematório Pet. Eles que fazem um trabalho lindo aqui no Rio de Janeiro de prestigiar a vida daqueles que já se foram, que já viraram estrelinha. É uma homenagem muito bonita.
é uma despedida muito bonita que eles fazem para ressignificar, eu acho que a vida dos nossos bichinhos. Também quero agradecer a eles. E é isso, gente. Vamos começar. Ria. Vamos embora. Muito tempo, hein? 14, 15 anos quase de estrada. Muito tempo. Como é que isso tudo começou? Nossa, bom, primeiro eu quero agradecer, Larissa, por ser uma filial do Paraíso. Filial, né? Não, com certeza. Graças a ela, a gente economizou alguns quilos de ração, porque ela tem, sei lá, 5 adotados. Da ONG foram 6. Foram Já. 6, né? 6, meu Deus. Ela pegou uns 6 animais nossos, então, assim, a gente fica feliz da vida, porque é o nosso propósito maior, é a adoção, né? A gente resgata da rua para cuidar, colocar em condições de dar para adoção. E elas realmente são nossas parceiras, elas estão sempre pegando os idosos, velhos, os Caquéticozinhos. tudo que ninguém quer, né? Aquele que ninguém quer. Bom, e vamos falar sobre a minha estrada. Na verdade, eu comecei há 14 anos atrás, porque eu só tive cachorro há 14 anos atrás, que é o Tito, que é um Fox Paulistinha, que está vivo até hoje. Eu nunca tinha tido cachorro na vida. E eu era daquela pessoa que, quando visitava alguém, tinha cachorro, eu falava, ai, lá vem um cachorro me cheirar. Tipo, Gente, você não tinha, então, ligação nenhuma com o animal. zero. A minha mãe tinha mania de limpeza, animal suja. E eu nunca, criança, tive. E depois de adulto, eu segui os passos dela. Tipo, animal suja, a gente fica com essa, né? E aí, quando meu filho foi para a faculdade, eu falei, caramba, eu não tô com ninguém para cuidar aqui, eu vou pegar um cachorro. Peguei um Fox Paulistinha, que tá até hoje comigo, que é uma peste. E a partir daí, o amor surgiu como se fosse, como se tivesse guardado todo esse tempo e veio com força. E eu só falava do Tito, e eu tinha fotos do Tito no celular, e todo mundo que parava na rua falava do tio Tito. Meu filho ficou de segundo plano dessa história, já adulto, na faculdade, né? Filho pra quê? Não, e filho com 18 anos é aquela história, não fala muito contigo, né? O cachorro fala, né? Lambe, te beija, abraça. Eu fiquei enlouquecida. E aí, de tanto falar sobre isso, uma amiga virou e falou, nossa, você tá tão apaixonada? Vamos num terreno abandonado, lá em Guaratiba, que tem uns cachorros que foram resgatados lá de uma protetora, e vamos lá levar um saco de ração? Resumo. O lugar era muito distante, Guaratiba muito longe, eu morava na Barra na época, e a gente botou 2 sacos de ração e fomos para lá. Chegamos lá, olhamos e falamos, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Parecia um inferno. Os cachorros machucados, veio logo uma branquinha falar comigo, uma orelha pendurada. Era gato misturado com cachorro, era caótico. Eu falei, caramba, mas o que é isso aqui? Isso aqui é um depósito de animais, né? Deixamos o saco, a minha ideia era de deixar o saco e ir lá. E aí eu digo que nunca mais na vida eu saí de Guaratiba. De 14 anos para cá, agora, esses anos todos os meus sítios foram em Guaratiba. O primeiro esse, que a gente chegou e falou, vamos organizar isso aqui? Vamos voltar semana que vem? Vamos voltar. O outro sábado, vamos voltar? Vamos voltar. E a gente nunca mais... A rotina foi feita. Foi feita. E aí a gente passou... Logo depois a gente começou a construir nesse sítio, organizar as coisas, fazer o Paraíso, que não tinha nome nessa época, obviamente, virar uma ONG, né, constituída, com todas as obrigações. E daí foi essa história do Paraíso. Incrível. Não, e o mais legal é que você não tinha relação nenhuma com animais. E foi a partir de um primeiro bichinho. Parece que é um mosquitinho, né? Que pica. Aí tudo Foi muda. muito intenso. Foi uma coisa do outro mundo, assim. Eu fiquei realmente apaixonada. E eu às vezes, eu me pergunto, mas por que quando eu lidava com cachorro de outras pessoas, eu não sentia a mesma relação? Sei, tem coisas que tem que acontecer na hora certa. Talvez se fosse, o momento foi aquele ali. Né? Era o propósito. Era o propósito. Era o propósito. E aí vocês... Aí começou, né? Virou ONG, institucionalizou, tudo bonitinho e tal. E de lá pra cá, quantos animais? Só pra gente ter uma noção. Pelo menos 12 mil animais passaram pela ONG nesses 14 anos, né? A gente, até pouco tempo atrás, a gente resgatava 50 animais quase por mês. Então, era um número muito grande de resgates. A gente parou de um tempo para cá por recursos. Na verdade, a gente resgatava das ruas e das protetoras. As protetoras, elas pegavam alguns cachorros e já pegavam sabendo que iam pedir para mim que eu ia ficar. Então, a gente eu digo que nós éramos, que eu tinha um monte de fornecedoras. Porque elas me ligavam, mandavam WhatsApp, falavam, Ria, pode pegar esse cachorro. E eu não conheço as pessoas. Eu falo com muita gente, eu não sei quem são. Então, elas vinham no meu WhatsApp e falavam assim, Ri, esse cachorro, eu achava que era uma pessoa que viu na rua. E depois eu ia descobrir que era uma protetora que tinha
cachorros em casa e cuidava, mas é que ela não tinha condição. E aí ela pedia pra gente, né? E coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Até que chegou uma hora que não coube mais. Agora a gente parou os resgates, né? Tá fazendo pouquíssimos resgates. E aí eu acho que aproximadamente 12 mil pelo menos, passaram pela ONG nesse período aí de 14 anos, resgatados, cuidados e colocados em adoção. Outros tantos que a gente ajuda, que a gente, na verdade, tem um castramóvel, que a gente castra, então é um outro tipo de ajuda. E a gente tem uma ação que a gente faz todo final de ano, que é uma ação que a gente distribui ração, cesta básica, e a gente distribui também medicamentos, às vezes até roupa, o que a gente consegue arrecadar em campanhas, e a gente faz uma ação para os protetores, para ajudar quem ajuda, né? Cuidar de quem cuida. Exatamente. Essa ideia do castramóvel é muito legal, né? Muito. Como é que vocês fazem? É um dia itinerante? Olha, mas assim, vou te falar uma notícia triste, porque acho que a gente vai falar muito sobre isso aqui no podcast. Na verdade, o Castramóvel do Paraíso foi o primeiro castramóvel do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Olha, Nem que a legal. prefeitura, nem o governo do estado tinha um castramóvel. Então, assim, a gente fez muitas saídas, a gente castrou muito animal por aí. É uma delícia, porque você ajuda as pessoas que querem castrar seu bichinho, que não querem manter os bichinhos procriando, mas ao mesmo tempo não tem condição, porque é caro, né? Então, a gente saía por aí, pelo estado do Rio de Janeiro castrando. A gente está com um castramóvel parado, falta de recursos, porque uma saída custa R$ 5.000, porque é gasolina, é o motorista, é o veterinário, são os insumos. A gente entrega o animal, entrega remédio para dar, porque a gente tem medo que não tem remédio, medicamento para dor, né? E a gente entrega saquinho de remédio, roupinha pós-cirúrgica, enfim. Então, a gente teve que, esse ano de 2025, parar com muita coisa, por conta da falta de recursos e também por conta do quão a gente esticou, sabe? Com essa coisa de coração de mãe, de vamos ajudar, né? Acaba Abraçou que a gente abracei demais. demais e chega uma hora que você tem que chegar e falar, não, agora eu vou cuidar desses, Tem. do que tem, que o meu foco é que esses animais, dentro do paraíso, eles têm uma vida com ração, medicamento, vacina, castração, com tudo que seja, né, possível e impossível para eles. Então, quando isso começou a dar uma falta, apertar, eu falei, não, pera, agora não tem mais como a gente ajudar tanto. Mas a gente continua com 500 animais lá, 400 cachorros, 100 gato, 12 cavalos e um porco. A gente continua nessa vibe de cuidar, de ter baias individuais, de ter veterinário o tempo todo, ter equipe veterinária, mas a gente não está mais resgatando tanto. E o castramóvel, a gente deu um tempinho nele, até que a gente consiga, né, fazer com que as coisas se equilibrem. Se Deus quiser, né, provavelmente vão. Se Deus quiser. É engraçado que, assim, acho que muita gente acha que, é ONG. Nossa, então tem ali recursos que vêm do Estado, recursos que vêm não sei da onde. E não é bem assim, né? A luta não é bem essa, não, né? Eu nunca recebi um centavo de dinheiro público nesses 14 anos. Todo o dinheiro que eu fiz foi com campanhas, foi trabalhando. Eu digo, a gente ganha dinheiro trabalhando. Foram campanhas de vaquinha. Eu fiz livros de colorir, que a gente vendeu 20 mil livros de colorir. Eu fiz vaquinhas para a construção de um sítio que custou R$1 milhão, que é esse sítio do Mato Alto. A gente fez uma vaquinha e a gente, com essa vaquinha, com um retorno de um livro de colorir para quem fazia, que ensinava as crianças a pintar e a proteger os animais, eu construí um sítio que hoje tem aproximadamente 110 baias, 4 gatis, centro cirúrgico, trabalhando. Que máximo. Com doação das pessoas que gostam, que acreditam no nosso trabalho. Então, eu nunca recebi emenda, eu nunca recebi dinheiro de empresa. A gente recebe produtos, um produto tipo ração, medicamento daqui, uma empresa resolve doar. O crematório mesmo é nosso parceiro, os nossos bichinhos são cremados lá neles. Então, a gente tem essas parcerias que são bacanas, porque a gente sempre cremou e sempre pagou para cremar. E aí ele ofereceu para cremar para a gente. E como a gente cuida em vida, a gente nunca vai, na hora da morte, chegar e falar, joga no lixão, imagina. Ai, não, pelo amor de Ou- Deus. É a pior parte. Não é? que existe. É uma tranquilidade a gente saber que ele vai ser cremadinho do jeito certo, vai ter também um final feliz, Sim, né? sim, com dignidade. Com dignidade. Então, a gente sempre trabalhou muito. Só que o que a gente faz hoje, que é a mesma coisa, a gente trabalha com o mesmo afinco, por conta da quantidade de ONGs, por conta da situação do país, das pessoas não estarem doando, por estarem doando também para muitas instituições, porque hoje existem muitas instituições.
a gente não está conseguindo mais fazer esse processo ser tão, digamos, rentável a ponto da gente Sim. fazer esse trabalho gigante. Mas tudo bem, eu acho que também a gente tem que buscar outros caminhos, né? É. Eu já abri 4 lojas, pop-ups, final de ano a gente sempre abre loja, arrecada roupa, abre uma loja, vende e faz uma ação, essa ação da distribuição. Então, eu sempre trabalhei muito para a proteção animal, para fazer a Gente, proteção ser o que ela é. tá vendo? Não é tão simples assim, não. Pra ficar aí 14 anos de pé, ó, sou muita camisa. Nossa. E o legal é isso, né? Quanta gente engajada que Uhum. fez. É um trabalho, é um tijolinho, né? Uhum. Vai É a botando vários formiguinha. tijolinhos Todo mundo vem com um ali. pedacinho e É, vai É. construindo o que tem, né? com certeza. E Larissa, vamos lá, Larissa, me conta a história de Odete. famosa A, Odete. a famosa Odete. A Odete foi a primeirona. É. Que marcou, deixou um marco, né? Não, ela sempre. É até difícil achar palavras para falar dela, mas é quase metade da ONG. Na metade da ONG eu conheci a Odete. E assim, foi muito difícil até eu chegar na Odete, né? Porque assim, depois que eu casei, né? Digamos assim, com a Gisele, ficamos uns 5 meses sem animal. E a gente não conseguiu levar por conta do espaço que a gente vivia. A gente já tinha os animais, né? Eu com a minha mãe, ela com a mãe dela, mas ficaram lá quando a gente... Vocês não conseguiram levar, eles foram ficar com Exatamente. vocês. E aí, depois de uns 5 meses, a gente ficou desesperada. Meu Deus, eu quero um cachorro. Eu quero alguma coisa, eu preciso. Abstinência, né? Não, literalmente. A gente entrou em colapso de, tipo, não dá mais. Era a ponto de a gente abordar um cachorro na rua e ficar ali, ó. E a pessoa ficava dando ali assim, meu Deus, posso ir embora? Porque a gente só faltava pegar e levar para nossa casa, né? E aí, até que a gente conheceu a ONG, né, Paraíso dos Focinhos, num grande evento que teve no Barra Shopping na época. E aí a gente foi. Era um dia chuvoso. O mundo acabou no Rio de Janeiro naquele dia. E aí a gente conseguiu chegar lá no final da feira. E aí eu falei, cara, eu queria tanto um pequenininho para poder... Aí que entra essa parte, né? Eu queria tanto um pequenininho, que é o que todo mundo busca. E lá só estavam os maiores, os mais velhos, os mais rejeitados. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, cara, e agora? Aí a gente começou a passar pelas baias. E acho que foi na segunda, na terceira baia, estava a Odete. Ela com aquele olhinho de gatinho do Shrek. Falou assim, me leva. Eles são sedutores. Não, eles fazem um olhar que é impossível você não levar para casa. Dá vontade de falar assim, reúne todo mundo, vou chamar um ônibus ali para levar. Chama uma van. Chama uma van. Cara, é terrível. E aí, quando a gente bateu o olho nela, eu olhei pra cara dela, da minha esposa, e falei, Gisele, é ela. Eu falei, não, mas vamos olhar todo mundo? Ela, não, mas é ela. Eu falei, eu sei que é ela, mas vamos dar uma atenção para todo mundo? E na época, quem recepcionou a gente na feira foi a Paula, que tá até hoje na ONG, né? E aí a Paula, eu falei, Paula, eu quero ela, mas a gente vai olhar todo mundo. Ela, não, tá bom, vamos olhar. E aí a gente passou, e no final a gente... Odete. Era uma vira-latinha desse tamanho, rolicinha, com a patinha desse tamanhozinho só. E aí a gente falou, e agora, como é que a gente leva para casa? A gente não tinha carro na época, e o mundo se acabando em chuva. Eu fiquei, acho que umas 3 horas para conseguir chegar em casa, conseguir um Uber ou um táxi para conseguir levar ela para casa. E aí, daí em diante, foi. Né? A Odete ficou com a gente um pouco mais de 2 anos. Já era também uma cachorra meia-idade para ser idosa, né? E aí a gente descobriu um câncer nela, a gente tratou, operou, mas infelizmente não conseguiu ir adiante. E dali, antes, um pouco, a gente adotou mais uma da ONG, que foi a Pitulinha, e aí foi disparado. Veio Quando a gente carreirinha. quer colocar em adoção, a gente manda uma foto pra ela. Manda lá pras meninas, vai que, né? Não, Desculpa, foi sem querer essa foto. Não, mas é exatamente isso que a Marina, a Regina e a Paula faziam no início com a gente. Larissa, olha o que chegou aqui. Aí eu, meu Deus do céu. Aí já tinha 2, que era a Odete e a Pitulinha, que elas ficaram um tempo juntas, né? Aí eu falei, não, tem 2. Aí quando a Odete morreu, eu falei, Gisele, só a Pitulinha agora. Não dá, eu não vou aguentar. E aquela coisa de tipo, e se morrer?
Aí a Porque a Gisele, perda é muito não, difícil, é muito é uma dolorosa. coisa que é muito difícil de lidar. Hoje tem aproximadamente uns 6 anos que a Odete já faleceu. E se passar uma cachorra parecida com ela na rua, eu sento na calçada e choro igual criança. Mas por quê? Qual foi o marco que ela deixou? Qual foi o Eu acho. aprendizado? Eu, na época, quando a gente pegou ela, a gente passou em outras feirinhas, né? E a gente foi rejeitado, porque a gente falou assim, pô, você mora em kitnet? Porque na época, quando eu casei, né, a gente morou numa kitnet, até a gente conseguir se estruturar. E falavam assim, mas num espaço pequeno não tem como ter um cachorro. E quando eu cheguei na ONG, a primeira coisa que eu virei pra Paula e falei, eu lembro disso perfeitamente. Paula, a gente mora numa kitnet, ela, mas vocês gostam. E o que mais importa é o amor que vocês vão dar. Claro. Cara, a gente chegava, a bichinha, a gente morava ainda numa kitnet na época que a gente adotou ela, e a gente descia de manhã, de tarde e de noite. E se porventura tivesse chovendo, qualquer coisa, a bichinha se segurava ali, tipo assim, ficava olhando pra nossa cara. Não vou fazer aqui dentro de casa. Me leva pra rua. E aí, ali, quando a Paula falou assim, o que importa é o que vocês vão dar pra ela, e ali foi o pontapé que a gente teve, sabe? Cara, a gente tratava igual neném. Era carrinho, era roupinha, era... As nossas famílias, né, falam assim, vou latir, porque do jeito que do jeito que vocês tratam a Odete, eu vou latir, que eu quero ser tratada igual, entendeu? Cachorro é mais bem tratado do que os humanos. Não, lá em casa não tem vez. Então, assim, sempre teve essa brincadeira, né? Então, ali o pontapé pra gente, com ela, foi esse, porque por um bom tempo foi só ela, né? E quando a gente trouxe a Pitulinha, e aí começou a agregar. Ai, mas só ela, vamos arrumar uma parceirinha? Aí arrumou a Pitulinha. Aí ficaram juntas por um tempo, faleceu a Odete. Aí ficou a Pitulinha. Aí a Gisele, vamos adotar outra? Eu falei, Gisele, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar. Ela, não, mas vamos lá na ONG? Eu falei, só vê ela, só vê. Chegou lá, Isso não existe. na feirinha, vamos levar ela. Eu falei, Gisele, mas a gente tá mudando. Ó, a gente quer levar ela, mas a gente só pode pegar mês que vem, porque a gente tá mudando. Tá bom, ela é sua. A gente faz reserva, tá pensando o quê? Muito Aí bom. veio o casal atrás, não, mas eu quero levar a Lola. Eu falei, não, a Lola é minha. Sabe aquelas lojas que você compra o objeto e ele fica exposto, mas fica com uma etiqueta? Vendido. Já tá vendido. Adotado. Muito bom. E assim, e ali em diante foi sempre muito assim, né? Pegar os cachorros mais rejeitadinhos. E uma das perguntas que fizeram pra gente, por que a Odete? Por conta do olhar. Aquele olhar que ninguém quer, ninguém quis, ninguém quer adotar porque é mais idoso, não é filhote, ou já teve alguma complicação. Então, assim, dali em diante foi só assim. Foi cachorro de matriz que a gente pegou com a ONG. Foram cachorros que comprados até e abandonados porque tiveram alguma doença. Problemas de pele, problemas que É o que mais cachorro de raça dá. acontece. Então, assim, E as pessoas abandonam mesmo. é o que né? mais acontece. Então, assim, é muito difícil as pessoas pegarem e quererem gastar o dinheiro com eles, gastar o tempo, porque não é só você botar a ração e a comida ali. É você dedicar um tempo pro animal, é você dedicar um tempo de você pegar, levar um pouco na rua, para ele ter a Ambientação. Isso aí. Ah. Fugiu. Então, assim, é difícil as pessoas quererem doar o tempo pro animal. Ainda mais quando é um cachorro idoso, um cachorro doente, um cachorro que pode voltar a ter aquela doença em específico. Então, assim, sempre foi muito pra gente assim. A gente sofreu, às vezes, meses seguidos, porque a gente pegava 3 meses, 4 meses depois morria. Já estava numa Já situação tava. avançada ali, Sim. às vezes. Então, não tinha mais o que Mas fazer. vocês são muito assim, Entendeu? nossa, é um coração realmente de mãe. Eu acho que eu acho que isso é um grande exemplo. Eu acredito que seja um grande exemplo, porque é a disponibilidade de você colocar um bichinho dentro da sua casa e você dedicar tempo? Sim, mas acima de tudo, é amor e caridade. Não, e pra mim o que mais é importante é isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam assim, cara, tu não tem tempo, como é que você consegue? Hoje eu tenho 5. Eu falo, cara, a uma hora que às vezes eu posso ali deitar e descansar, eu vou lá brincar com elas. Vou dar ração, aí levo um pouco na rua, aí brinco com a bolinha, e deito no chão, aí vem e lambe. E aí, quando eu vejo minha hora já passou. Meu descanso, não tenho, mas eu prefiro doar pra eles, entendeu? Eu sei o que eu faço é porque eu quero, é porque eu amo.
Eu acho que eu falo assim, eu não vou pegar mais cachorro, mas não vou conseguir. A minha vida... Dá bem. A Henri agradece. A honra e paraíso dos vizinhos agradece. Então, assim, é muito importante pra gente. Às vezes a gente tá cansado. Mas, cara, quando a gente chega em casa, aí vem, pula todo mundo. E aí parece que é ONG lá em casa, né? E pula todo mundo. Eu, calma, meu Deus, calma. Imagino que um É uma, só lá em é uma casa recompensa, Não, né? pra mim não tem preço eu chegar em casa e elas estarem ali desesperadas. E isso porque a gente tem um time de conseguir, no meio do dia, estar presente. A gente consegue ter uma presença maior na vida delas. Sim. Mas mesmo assim, cara, é muito importante você dar esse amor, esse carinho pros animais, né? Hoje eu tenho 3 idosos lá em casa que vai durar mais um pouquinho, graças a Deus. Mas é difícil você encontrar pessoas que se disponibilizem para isso. E é muito importante. Além dessa questão, lógico, do amor, que você tá ali disponível e tal, tem a questão dos gastos Não, também, né? muito. Porque você adotar, a pessoa que quer adotar, para não ter abandono, o que ela precisa? Ela precisa estar com disponibilidade de tempo e de recursos. Para não abandonar também de novo, né? É um gasto fora do normal. Isso As deve ser pessoas falam. uma das coisas mais desafiadoras, acredita? Não, com certeza. A gente fala assim, a maioria, 4 hoje é porte pequeno e eu tenho um grandão, que é um labrador. Uhum. O labrador tá comigo desde filhote que eu ganhei. E aí as pessoas falam, cara, como é que tu faz? O gasto de ração que tu tem. Eu falei, mas não é só ração não, cara. É um petiscozinho que ele come diferente. É às vezes uma ida a um pet shop. O gasto, quando vem a doença, é infinito. E idoso tem mais doença do que os mais novos. Exatamente. Principalmente a galerinha que é abandonada. A gente não sabe como é que foi o início da vida deles. Não sabe o se histórico, né? O que teve. Cara, é uma infinita opções, é uma infinidade de coisas que podem vir no meio desse caminho, né? Então, assim, é difícil, mas é aquilo. Eu acho que se você tem amor, você tem carinho, e você acima de tudo, você quer fazer, eu acho que não importa se você tem só 1 hora ou 10 minutos para você poder estar ali dando um carinho, um amor, disponibilizar o teu tempo, entendeu? O importante é você querer e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não posso, eu não tenho tempo. Mas, cara, você tem tempo para ficar no WhatsApp. Tu tem tempo para ficar no Instagram. Tu tem tempo para ver um filme. Tu fica, às vezes, 2, 3 horas. Cara, 2, 3 horas é muito. Às vezes é meia hora ali que tu tá brincando com o animal, cara. Aquilo já faz uma diferença. Eles ficam juntos. Não, eu sigo. Eu vou andando, aí vem a carreirinha atrás. Eles ficam juntos. É a sombra da gente, né? Delícia. Então, assim, cara, às vezes a pessoa fala que tem que passar o dia com o animal. Não, calma. Tem Eu converso com o meu, eu falo... O Tito, às vezes, a gente tá na cama vendo filme, eu falo... Eu vou na cozinha, não precisa vir atrás de mim. Ele me olha, aí eu... Aí desce da cama e vai. Desce da cama e vai. Eu vou na cozinha buscar um copo d'água. Ele olha, espera. Tipo, às vezes ele aproveita pra beber uma água também, né? E aí a gente volta pra cama. Eu falo, cara, tu tá dormindo. E eles querem acordam. a companhia, né? Eles querem atenção, eles querem estar perto. É muito bonitinho. E uma coisa que eu vi até esses dias, né? Eles são partes, são capítulos da nossa vida, né? A gente é a vida inteira deles. Ai, que lindo. Cara, eu quase falei assim, poético não, isso. E é verdade. É uma verdade. Cara, um animal dura, em média, aí 14 anos, 14, 15. 15 anos. O que é isso? Perante hoje, que é a estatística mais alta de idade pra gente, né? Então, assim, eles são capítulos pra gente. E às vezes não chega nem a isso, quando é uma adoção de um idoso, né? Então, eles não, a vida toda deles é a gente. É ali a gente dando um amor, um carinho, uma atenção. E o ato de você ter, cara, pra mim é a energia que me falta no final do dia, quando eu chego recarregada. É muito gratificante isso. E é um amor que você não te pede nada em troca. Não. É um amor incondicional. Não. E às vezes a gente fala assim, ô fulaninha, sai daqui, olha o que você fez. Tu deu as costas, o cachorro já tá atrás de tu de novo. Não tem Cara, rancor. Ai, sem vergonha. Nenhum. Eu falo que eu troco 30 seres humanos por um animal. Aí você fala, pô, tu não gosta de gente? Não. Eu falei, não, mas eu gosto de animal. Eu não tenho problema em falar isso, sabe? Eu não tenho. Mas eu acho que isso é muito importante. Na hora que a gente fala sobre responsabilidade, na hora da adoção, é sobre isso, é sobre amor.
e disponibilidade e responsabilidade. Henri, você aí nessa sua jornada aí desses 14 anos, você, eh, como é que você conseguiu trazer gente para o projeto, né, os voluntários? Como é que você conseguiu engajar tanta gente? Porque você conseguiu consolidar uma coisa quase impossível. Você hoje É. tem uma estrutura enorme, 3 Uhum, sítios, né? uhum. Como é que foi juntar isso tudo? Olha, eu fui fazendo, né? Na verdade, assim, eu sempre trabalhei muito. Eu sou uma pessoa que eu tenho também essa vontade de realizar. Eu gosto das coisas muito bem feitas, eu não gosto das coisas pela metade, nem. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, se a gente pega um animal na rua, a gente coloca dentro de um espaço nosso, a gente tem que dar o nosso melhor, né? O melhor é ração, vacina, funcionários, limpeza, segurança. E não adianta você lotar a sua ONG com um monte de animais e ter briga todos os dias e você saber que o animal está ali sendo colocado um pequeno em contato com um grande e vai apanhar e vai morrer e vai. Porque assim, eu sempre falo, se não for para dar o melhor, deixa na rua. Porque na rua eles se viram. Na rua ele vai buscar uma poça d'água para beber, ele vai virar uma lata de lixo e vai comer. Ele vai buscar, se tiver sol, vai buscar uma sombrinha. Então, para eu fazer um trabalho desse tipo, na minha cabeça sempre tinha que ser um trabalho onde eles ficassem muito bem. E o nome Uhum. paraíso veio daí, sabe? Tipo, tem que ser um paraíso para o animal. Tem que ser alguma coisa que a gente fala assim, porra, eles estão bem aqui. A ponto da gente dispensar algumas adoções por conta de achar que o animal estava melhor com a gente, sabe? Tem alguns abrigos que falam assim, é melhor estar numa casa que de repente não tem tanta segurança do que estar aqui, porque aqui briga, aqui falta. Na nossa cabeça é o contrário, assim, a gente pensa, pô, melhor estar aqui do que estar. Se não for para ser adotado por uma casa que tenha amor, que cuide, tenha condições de dar uma boa alimentação, veterinário se precisar, melhor que esteja conosco, porque a gente dá tudo isso. Então, assim, eu sempre, como eu comecei aqui falando, né, eu sempre trabalhei demais para manter essa estrutura. Eh, Já foi mais fácil, hoje em dia está bem difícil, até porque a gente também vai cansando, porque eu não faço só isso, né? Eu tenho minha profissão, eu sou jornalista, faço consultoria em marketing, sou psicanalista, trabalho com filosofia, eu Caramba, trabalho com um muita monte de coisa. coisas, eventos filosóficos. Eu sempre trabalhei nesse período dos 14 anos com outras coisas, então não é a única coisa que eu faço da vida. Só que eu acho que a sorte também do Paraíso, de ter chegado onde chegou, foi exatamente eu ser uma pessoa de comunicação e marketing. Porque lá atrás, ninguém tinha Instagram e Facebook, o Paraíso tinha. O Paraíso foi um dos primeiros a bater 1 milhão de seguidores. Olha que legal. A gente tinha logomarca, a gente tinha. Se você olhar o nosso Instagram, os vídeos são profissionais, são vídeos como esse que você viu aqui. As campanhas de marketing que a gente fazia eram campanhas muito bem. Tinha uma agência que trabalhava para a ONG, a minha agência. Então, assim, isso facilitou muito o fato de eu Sem ser dúvida. Divulgação uma importantíssima. empreendedora e eu ser uma pessoa de comunicação e marketing que pensava, agora vamos fazer isso. Cara, agora vamos fazer livro de colorir, porque essas crianças, porque a gente via, teve um caso emblemático na ONG, que foi a Drica, uma cachorrinha que vivia numa comunidade e simplesmente introduziram uma bomba cabeção de negro no ânus dela. Ah, não. Ah, jura? Juro. Ela foi tirar com a boca, explodiu. A boca, o ânus, o Ah, rabo. não. E aí a gente pegou a Oh. Drica. A Drica foi operada umas 5 vezes. Ela ficou com algumas sequelas. Inclusive, ela era uma cachorra muito quietinha. A gente achava que era por conta disso. Ela ficou com a boquinha. Ficou bonitinho, porque a gente operou. Ficou tipo, os dentinhos ficavam à mostra. Então, ela era bem assim, engraçadinha. E aí a gente criou um personagem para ela. A gente fez dela como se ela tivesse virado a chave e ela achava que ela era. Na verdade, ela achava que ela era a presidente da ONG, que eu era a vice-presidente. E aí a gente começou a falar para as pessoas como se a Drica fosse a minha chefe, como se ela mandasse em mim. E a gente contava histórias dela, assim. E ela tinha uma cara de sonsa. E aí ela paquerava, ela era paqueradora, ela paquerava os pitbulls. E assim, todo mundo entrava no Instagram do Paraíso para saber a história da que a Drica vai aprontar hoje. Legal. Dia dos namorados, a gente sempre fazia alguma coisa, tipo, tinha um Rafael que ela era apaixonado, que era um pitbull lindo, e que namorava uma Staffordshire que era uma grandona, fortona, malhada. E ela sempre reclamava muito que essa Staffordshire era muito, muito sarada. E ela era gordinha, sabe? Ela era Era rolicinha. e ela falava, não sei por que essa Betânia malha tanto. Então tinha umas histórias que eu inventava. Eu sempre disse que a Drica era o meu alter ego.
Era o meu outro eu, assim. Era tudo que eu queria falar de sem noção, eu colocava na boca da Drica, sabe? E aí a Drica foi uma virada de chave por 2 motivos. Um, porque todo mundo ficou apaixonado com as histórias do Paraíso, porque também foi a única ONG que fala com a voz do animal. Se você olhar, digamos que 1% das publicações do Paraíso, eu falo, ou a gente fala, precisamos disso. É sempre o animal que pede. E desde o começo foi assim. Desde o começo o animal entra e fala, eu sou a Drica. Eu fui explodida com uma bomba, cabeção de negro numa comunidade. Eu preciso de ajuda. Nunca sou eu chegando lá e falando, gente, ajuda aqui. Praticamente você não vai me ver nas páginas. Não é uma proposta de fazer esse papel de eu sou a salvadora. A proposta é dar voz aos animais. Eles são os Eles são os protagonistas. protagonistas. É. Apesar de eu ser uma pessoa conhecida, eu faço outras coisas. Eu fiz um programa de TV, 4 temporadas na Band, falando sobre causa Olha animal. que legal. Mas é outra parada. Ali é o espaço deles. Esse negócio de, eu salvo, eu choro. Se promover. Eu não consigo nem chorar, assim, eu não consigo nem chorar me gravando. Me gravar, vai cortar minha emoção. Sim. Dificilmente você vai achar um vídeo meu na internet eu chorando com um animal no colo. É porque o apelo não é esse, Não, né? é porque O apelo é justamente atrair a atenção dar das voz a pessoas. eles, efetivamente. Exatamente, É a dando voz. importância de você mostrar o significado e a importância de você fazer aquela situação, fazer o que hoje a Henri faz pela ONG. Não é só você pegar e se promover, que é o que muito tem hoje, né? Muita gente faz isso. É propaganda Ainda mais de a si, política. entendeu? Não, isso é o que mais E aí, existe. a Drica, ela teve essa virada de chave dela ser uma protagonista, ser minha chefe, e ela me cobrar, e ela falava mal de mim nas redes sociais, ela falava, ela não faz nada, ela só vem aqui, quer ficar brincando com os cachorros. Então, ela falava mal de mim direto. Muito bom, muito bom. E além de falar mal de mim, né, ser falsa, a gente fez até uma baia para ela, e aí a gente fez uma baia toda rosa para ela. Ela era a única que tinha uma baia dela, assim, só dela que tinha. Ela convidava quem ela queria lá para fazer visita na baia dela. E a gente fez livros de colorir. E esses livros de colorir, por quê? Porque foram crianças e adolescentes que explodiram ela. Fizemos livros de colorir para ensinar as crianças, enquanto pintavam, a não maltratar, com história de vários animais que foram maltratados. E esses livros venderam 20 mil unidades, fizeram um grande sucesso. A gente fez uma vaquinha, construiu o sítio com esses livros de colorir. Então, essa coisa de eu ser do marketing, da comunicação e ter essa cabeça viajante, eu acho que fez com que, e também empreendedora, fez com que a gente conseguisse tanta coisa. Não, certamente essa estratégia aí de divulgação que fez a grande diferença, certamente, porque hoje a gente vê, né, o digital tá tomando conta, né? Então, se você sabe usar uma arma a seu favor, né? Porque ela é uma arma, é uma ferramenta maravilhosa. Se você sabe usar ela a seu favor, você conseguiu unir o útil ao agradável. Exatamente. E por isso que você tá aí. Hoje eu vejo muito digital influencer fazendo vídeos com cachorros. Vídeos não são ONGs, nem pedem ajuda para animais. Mas eu vejo eles fazendo o que a gente fazia 10 anos atrás. Porque tá vendo? nada mais por exemplo, tem uma dupla, uma Dai e Bica. São 2 cachorrinhos que o dono também dá voz, a Bica fala, né? E eu falo, caramba, há 10 anos eu tive essa ideia. Você foi pioneira, 10 né? não, há 14, né? Porque agora é 14. Há 14 anos eu fiz esses animais falarem. Só não tinha os vídeos e essa tecnologia que você consegue fazer o animal falar. Mas eles sempre falaram. E eles sempre tiveram personalidade. Cada um tinha uma personalidade. A Drica era assim. O Rafael era brabo, porque era um pitbull brabo. A Betânia, a namorada do Rafael, era uma marombeira. Então, assim, todos tinham a sua característica, a sua personalidade. Isso cativa demais, né? Com certeza você conseguiu unir muito e você trouxe gente para dentro, você conseguiu engajar. Isso com certeza fez a ONG também se sustentar, né? E ela ganhar o corpo que ela ganhou e tem hoje, né? Eu queria falar agora um pouquinho sobre assim, o panorama atual. A gente sabe que é muito difícil. Na verdade, 2 situações, assim, né? Manter a ONG, como você falou, é muito difícil. Hoje vocês estão passando ali, vamos dizer que é uma onda aí meio, né? Sim. O mar não está muito para peixe nesse momento. Mas também tem a questão daquela pessoa que adota, porque tem o amor, tem a vontade, tem tudo, mas não tem condição. Tem de tudo, né? Tem a pessoa que adota e não tem condição e ela entrega, porque ela não tem condição, ela fala, eu não tenho condição, ele está doente, eu preciso que cuide dele, e eu não tenho.
E muitas vezes, se a gente perceber que a pessoa quer o tratamento, mas quer ficar com o animal, e a gente faz uma análise, a gente até faz o tratamento, porque a gente tem um centro cirúrgico, tem veterinário, a gente faz tratamento para a pessoa ficar com o animal. Existem aquelas pessoas que simplesmente desistem, porque eu não sei o que acontece, algum clique que dá, que a pessoa vive 2 anos com o animal e devolve, porque agora ela pensou bem, ela vai se separar. Ou ela tá, e aí ela simplesmente desiste, como se fosse uma bolsa velha que ela não quer mais, né? Então, existem as pessoas que passam por situações muito difíceis e que têm que tomar essa decisão, e às vezes tem, e realmente não dá pra gente avaliar e dizer, ah, não dá um jeito, porque às vezes a vida dá umas pernadas que não tem muito jeito, Não dá, né? assim, não dá nem pra julgar, né? Cada situação é uma situação e a gente vê com um olhar diferente. Porque, na verdade, eu tenho, Bebel, uma visão do ser humano muito empática. A proteção, de uma forma geral, ela já rotula, assim. Então, o cara vai para devolver, tipo, ah, isso, aquilo. Eu já olho e falo, qual é o problema desse aqui? Se for um problema simplesmente de uma desistência por preguiça, eu vou ser a primeira a apontar. Mas eu vou tentar entender o que está acontecendo ali, porque eu acho que a gente tem que gostar de cão, mas a gente também tem que gostar de gente, sabe? A gente tem que entender as coisas que as pessoas passam, né? A complexidade do ser humano, as situações. Às vezes a pessoa não está dando conta dela própria. A vida, a vida hoje está cheia de altos e baixos, né? Sim. E a estabilidade financeira hoje que a gente vem enfrentando, eu acho que vem ocasionando muito isso, né? Essa parte que o Henri falou. A gente não sabe se é porque realmente a pessoa está passando por um momento difícil financeiramente, sabe se a pessoa está se separando e o aporte financeiro era a outra pessoa que está indo embora. Uhum. Então, isso influencia muito na hora de você ter um animal. A gente não sabe se está devolvendo por isso, ou se está devolvendo porque simplesmente não quer mais. Adotou na empolgação. Empolgação. É, Tem gente que pega e devolve uma semana depois porque não sabia que cachorro era assim. Não sabia que cachorro era late. assim. Cachorro late, o cachorro não sei o quê. Isso é falta de informação, conhecimento, né? Uhum. E imagino que a pandemia deve ter sido também bem desafiador para vocês, né? Olha, financeiramente a pandemia não foi ruim. As pessoas ficaram mais empáticas, mais solidárias. O medo da morte, além do medo da morte, eu acho que ver tanto sofrimento, tanta angústia, gerou nas pessoas uma corrente do bem. Então, não foi ruim. Não foi uma época que eu posso dizer que teve muita devolução. Muito pelo contrário, teve adoção por conta das pessoas estarem isoladas dentro de casa. A solidão das A pessoas. solidão das fez as pessoas. pessoas querer botar um bichinho. Então, a pandemia para a causa animal não foi ruim. O pós-pandemia talvez tenha sido mais desafiador, porque foi o momento onde as pessoas estavam saindo para a rua, já estavam com outros pensamentos, com outras abstrações, e aí automaticamente aquilo ali não se torna tão relevante, tão importante. E aumentou o número de abandono, né? Aí aumenta sempre. O número de abandono aumenta também em períodos de férias. Então, por exemplo, final de ano, a gente já sabe que vai ter abandono, porque tem pessoas que querem viajar e não querem levar o animal, não podem levar o animal. Teve um caso agora no jornal que o cara foi para o aeroporto tentar embarcar com um animal, ele levou uma documentação, a documentação estava falha, ele deixou o animal no aeroporto. Gente. É, Deixou lá. Deixou lá. Deixou Tipo, lá. não vou poder embarcar, não? Tá, deixou o animal no aeroporto. Então, assim, Ninguém foi buscar tem o de animal, tudo. ele ficou lá abandonado no Ficou aeroporto. Ah, não, cara. no aeroporto. Ai, não consigo entender a cabeça do ser humano. Então, assim, é uma diversidade de situações, né? E, assim, é difícil de entender o momento. Ah, agora vai ser bom, agora vai ser ruim. Na pandemia, a gente falou, caramba, ferrou, vai ser todo mundo, né? As pessoas perdendo empregos, restaurantes fechados. A gente falou, vai ser o caos pra gente, assim, financeiramente, inclusive. E aí nada, foi bom, porque as pessoas ficaram mais solidárias. Inclusive, o comércio de e-commerce cresceu demais, porque as pessoas ficavam em casa comprando coisas, Sim, né? Acho que foi Era o boom, distração. Foi o boom da galera comprar tudo pela internet. Pela foi internet, bom. exatamente. Agora, o que acontece hoje com a proteção animal? Um número grande de pessoas com dificuldade, porque está difícil até para a gente que é grande, então está difícil para todo mundo. A gente tem ferramentas, faz todas essas ações e está difícil para a gente. Imagina para uma senhorinha que não tem um Instagram lá que tem 100 pessoas que seguem ela e que ela precisa fazer o trabalho dela. Aí tem essa questão. A segunda questão é o ambiente político, né? A gente percebe hoje que existe um ambiente político e alguns políticos eles usam a causa animal para fazer campanha. A sua campanha. E aí os caras começam a resgatar
a pegar protetores que não têm condições e resgatar e colocar nessas casas, nessas senhoras, nessas pessoas que cuidam. E aí é só por quê? Porque ele precisa colocar em algum lugar, mas o que interessa para ele é o momento do resgate. Ele fazer a foto com o fazer a cachorro, mídia lá tirar, dele. pegar um câmera atrás, filmando, falando: olha, eu tenho 14 anos de proteção. Eu resgatei 12 mil animais no mínimo. Eu nunca na minha vida eu fiz um filme meu resgatando um cachorro. Ah, tá, Henri, você. É porque eu estou preocupada dentro do escritório para fazer dinheiro para que meu cachorro coma a melhor ração, sabe? Eu estou preocupada em fazer um abrigo que eles tenham uma divisão para que eles não briguem. Então, essa coisa. E muitas vezes eu fui apontada como a patricinha da proteção. A Henri, né? A Henri não mete a mão na massa. O que é mais importante? Eu ir lá, chorar em cima de um cachorro atropelado, não ter como dinheiro para levar ele para uma clínica, para fazer o que. E eutanasiar porque eu não tenho grana para pagar, ou eu ficar sentada no escritório fazendo ação para o cachorro ter tudo? Arrecadar ali, Isso verba, é sobre recurso. mim ou é sobre o animal? Me responde. Então eu preciso saber o que é proteção. Se for sobre o animal, eu tô tranquilíssima com o meu papel. Se for sobre como ser heroína na proteção dos animais, esse papel não é meu. E a gente sabe que existe muito ego e vaidade nesse meio, Muito né? ego e vaidade. Gente querendo se E uma promover. necessidade também. Agora, tem de tudo, aquilo que eu falei. Aí tem as pessoas que têm boas intenções, mas que a vida está difícil. Tem pessoas que têm boas intenções, mas é diferente o pensamento do que um cachorro precisa numa ONG. Sim. Tem de tudo. E tá tudo bem. A gente também não se mete com ninguém, cada um faça o seu. Eu estou comentando aqui todas essas situações, mas assim, eu fico olhando assim, falando, nossa, mas cada um faz o seu. Eu nunca me meti em uma discussão em internet com. Já se meteram comigo, mas eu nunca me meti de chegar e falar: olha, eu tô sabendo. Nunca. Cada um faça Arranjar o confusão. seu. Porque eu não tenho tempo para isso, sabe? Meu tempo é dedicado à minha vida e aos animais. Correr São atrás. as prioridades, né? Que cada um busca para si. Você tá ali priorizando o quê? A busca pelo bem-estar do animal, você tá ali só para promover. Aparecer. Bom, a gente tem algumas mídias, fotos, tem um vídeo bem impactante. Aí, será que a produção chama aqui no ponto? Pode mostrar aqui pra gente ver? Ai, Deus, quem que é Olha essa, eu. Ria? Quem que é? Ah, essa aí é a Belinha. Tem umas coisas assim que aparecem, né, que a gente pega. E essa, por exemplo, é uma. Como é o nome dessa raça, gente? Eu não sei raça de cachorro. Eu só sei vira-lata. Só sei cuidar. Ela tem é raça, ou ela é raça. misturinha? Ela é uma da. É porque ela é dessa cor laranjinha, mas na verdade a maioria é preto e branco. Como é o nome daquele cachorro preto e branco que é pastoreiro? Não sei, mas assim, o dono não. Border Collie? Border Collie, é um Border Collie. Border Collie, linda. Ela é linda, né? Ela ficou no meu escritório um tempo, porque eu relutei para levá-la para a ONG, porque ela era uma cachorra de casa que acabou parando na minha mão. Tinha uma casa, tinha um lar. E esses cachorros que têm casa por muito tempo e depois são abandonados ou são entregues, eles sofrem muito. Muito, Porque eles estão lá com o doninho deles e de repente param numa matilha de 10 cães dentro de uma baia. Não sabem nem o que fazer. Tadinho. Eles É uma mudança muito É grande. estressante para o animal até. Sim, sim. É. O que mais? Essa é a Ivete. Aí eu tô na ONG aí sentada. Essa é a Ivetinha. Ela é uma das 6 cachorras que ficam soltas no paraíso. Todos ficam em baias, porque para não ter briga e para não ter proliferação de doença. A Ivete é uma das que não aceitou ficar em baia, porque tem cão que não aceita. Ele fala: eu não vou ficar em baia nada, sabe? Aprende até a escalar. Escala. Ela é uma que escala. E Mentira! ela tá com a gente há 10 anos, mais ou menos. E tem uma coisa muito bacana. Quando eu chego, esses soltos, todos vêm me receber. Todos. Vêm todos na minha direção. Igual quando a gente chega em casa. E aí eles vêm me receber e fazem festa. E se joga no chão, ela se joga, ela chora, ela faz um escândalo. Eu falo: nossa, vai morrer? Só porque eu cheguei? E essa é a Ivetinha. A gente pegou ela queimada. Ela foi queimada. A gente... Na verdade, quando pegou, ela estava toda queimada, jogaram água quente nela e a gente recuperou. Nossa. Ela tá idosinha, perdeu um olho já, tá sem um olhinho. O olhinho de lá ela não tem mais, só tá o de cá. Um animal nessa situação, tipo a Ivete, assim, vocês já têm esperança de alguém querer adotar, de alguém querer levar? Os soltos a gente não dá em adoção, esses soltos. Por quê? Porque os nossos funcionários estão com a gente há 10 anos, há 12 anos. Estão com a gente há muito tempo. E eles ficam numa varanda que tem no paraíso, eles têm caminha,
Por exemplo, tem um que é o Costelinha, que é bem magrinho. Ele teve um problema agora no pâncreas, ele está comendo comida natural. Então, eles ficam soltos lá. É como se fosse uma casa para eles. Sim. Eles, se eles saíssem dali, para eles, ia ser como se fosse aquela primeira, Belinha, que eu te falei. Entendi. É sair da sua própria casa. Eles iam estranhar muito. Muito. Eles já estão acostumados É. com Então, esses a gente não dá. com essas... Mas, assim, são os únicos. Todos os outros estão para adoção. É porque são casos que eles já têm. Por exemplo, tem funcionário que leva comida de casa para eles. Simplesmente leva. Tem um que não estava comendo. Aí falou, que vasilhaça na geladeira? Ah, eu trouxe de casa pro Costelinha que ele não está comendo. Ai, Deus. São os mascotes da ONG, É. né? Os mascotinhos, É. Muito bom. O que mais? Muita história, né, gente? Ai, quem são esses? Isso aí é... Gente, isso aí é foto, parte isso aí é da foto pra turma. quadro, tá? É lindo, né? Não, eu tenho um planejamento para isso. É? É a parte da minha ONG. Olha a cara. Essa foto tá maravilhosa, esses Não, olhares. isso aí foi por um prato de comida, né? Mas o que a comida não faz, Aquele né? cheiro de comida. Oh, e a meu ração não quer bom, Deus. a ração é ruim, né? Eles querem a comida. Olha o olhar E fixo. aí, Olha o olhar fixo. tava a Judite e a Lola. Aí eu falei, caraca, que foto. Aí ela tava deitada no chão, assim, dormindo. Aí eu, Joana! Aí ela pulou assim, se Só acordou. olhou? Aí ela falou, oi. Botei Oi. o prato de comida, elas ficaram ensigaradas olhando. Eu, pá. Muito bom. Maravilhosa essa foto. Essa foto, gente, essa foto pode ser usada pra meme, pra qualquer coisa. Todo mundo que vê minha capa de celular, todo mundo fala, cara, não é possível, isso é montagem. Essa foto tá muito boa. Porque ficou muito boa mesmo. Essa aí também, a Pitulinha e a Adelaide foram da ONG. Na verdade, as três, né? É. Mas a Pitulinha e a Adelaide hoje já viraram estrelinhas. Ah. Eram já idosinhas. Gente, olha a Adelaide. Adelaide um dia foi um pug. Não, Ah, é? Isso aí agora dia é uma foi manilha. A gente chamava ela de manilha de cabeça. Muito bom, gente. E a Virou Lola tá quase com a uma- gente até hoje. Essa é a Gisele, minha esposa, que me ajuda aí, que é outra louca, apaixonada por elas. Também dedica a vida inteira, né? Só pra Lindo, isso. lindo, gente. Muito lindo. Ah. Essa é a minha terrorista. Ele é terrorista por quê? Por quê? Escala, não aceita ficar fora da casa, né? Que hoje a gente mudou pra uma casa por conta dela. Faz um escândalo, parece até que tá matando se a gente deixar ela tem o terraço, tem a parte de trás, né? Não quer. Ela faz um escândalo, parece até que tá matando. Vocês estão com muito espaço, hein? Não, calma. Muito bom! Tá vendo? Acho que cabe mais um aí, hein? Eu queria ter um sítio assim, sabe? Igual a ONG. Você sabe que tem uma ONG que tá entregando um sítio? Aí, Ó, tá vendo? Vamos conversar depois. aí, ó. Que mais, gente? Esse eu isso aí. vi. Esse que é tenho o tal fome. vídeo. É. Olha que As minhas panelas estão vazias. interessante. Os animais aqui também têm fome. Eu queria pedir, se alguém puder, doação de ração, de alimentos. Eu não sei mais o que fazer. Os meus animais estão há 3 dias sem comer. Nossa, 3 dias sem comer. Essa é uma apenas protetora. mais uma de muitas mensagens que chegam para mim pelo WhatsApp. Essa protetora, tão guerreira, sempre me pede ajuda. E tantas vezes conseguimos doar alimentos e rações para ela. Mas hoje já não conseguimos mais. É devastador receber mensagens como essa de quem dedica a vida a salvar animais e, ao mesmo tempo, passa fome junto com eles. É desesperador não poder ajudar. As doações despencaram por toda a proteção. A situação é caótica. A gente está entrando num colapso. Muitas ONGs, muitos protetores e pouquíssima doação. Todos os anos, o Paraíso dos Focinhos distribui ração, cesta básica, medicamentos e até roupas para quem dedica a vida a resgatar os animais. Todo final de ano é um presente que o Paraíso dos Focinhos dá para quem cuida dos animais. Mas esse ano, a nossa grande campanha Cuidando de Quem Cuida está comprometida, porque a gente também está sem recurso. Nós também estamos passando por dificuldades. E por sermos grandes, sofremos ainda mais porque temos uma estrutura muito cara, uma estrutura gigante com 3 sítios e também precisamos de ajuda. Não consegui negar e doei para essa protetora ração e alimentos para ela. Obrigada, meu amor. Obrigada por tudo.
sei nem o que dizer. Vou dar comida a todo mundo, vou fazer um macarrão pra me comer. Como vocês podem ver, nem fogão ela tem. Ela foi acender a lenha para fazer comida para ela, mas primeiro ela alimentou seus cães. Consegui ajudar essa moça, mas eu quero ajudar muito mais. Fazer a mesma ação de sempre, de todos os anos. E hoje, a gente que tem uma rede social muito forte, não está conseguindo arrecadar para fazer o que a gente faz todos os anos. E dói muito passar por isso. Por isso a gente precisa de vocês. Empresários, pessoas físicas, pessoas do bem, todos que acreditam no nosso trabalho. Ajudem a ação cuidando de quem cuida. Ela acontece todo ano e esse ano só vai acontecer se você fizer a sua parte. Doe e faça a diferença. Contamos com vocês. Ai, gente, vamos fazer a diferença. Vambora. Corrente do bem, do amor. Vamos ajudar. O que está acontecendo? É muito tá emocionante, triste. assim, eu ouvir, porque, como você falou, tem muitas protetoras. Ela deu comida primeiro para os cães, para depois ela poder comer. E essa, com certeza, é uma realidade que deve Grande parte. todo mundo, né, deve estar passando por É isso. desesperador, porque você recebe todos os dias as pessoas implorando, tipo, ração para o seu animal, e a gente sabe que a ração não chega para o animal e a comida não chega para a pessoa que cuida do animal, né? E isso, meu celular, se eu abrir aqui agora, vai ter pelo menos uns 10 pedidos, porque as pessoas estão acostumadas ao Paraíso fazer isso, né? A gente tem esse histórico de ajudar os protetores, como você viu ali. Olha, essa ação foi ano passado, né? A gente marcou para 11 horas. Eu cheguei lá para preparar, para organizar, eram 8h30 da manhã. Já tinha uma fila que ia daqui até lá ao final daquele corredor. Ai, bom, né? As pessoas com cadeira, tudo esperando para abrir, com medo de perder a doação. Isso porque a gente faz um cadastro, a gente dá um nome, a pessoa que está indo, ela já sabe que ela vai receber. Mas ainda assim, ela chega 3 horas antes porque ela tem medo. E aí ela pega aí tem histórias que uma pega o vizinho para ajudar a levar, porque não tem, porque ela assim, para ela chegar lá no Guaratiba, ela não tem como pagar um Uber para ela ir lá buscar as coisas. Então ela já pede para o vizinho, ela arranja uma amiga, ela dá o jeito dela. Assim, olha, é uma coisa, é um dos melhores dias da minha vida, ao mesmo tempo é um dos dias mais Choque de realidade. choque de realidade e de emoção, de você viver emoção, porque você ajuda essas pessoas, você recebe, como você viu, várias chorando ali, por receber aquilo ali, que às vezes não dá para um mês para elas. Mas, assim, é aquele mês que ela vai respirar, sabe? Só a tranquilidade de saber que tem. E a gente dá cesta básica também, a gente geralmente dá 2 cestas. E tem uma coisa curiosa, porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre acho que eu vou resolver. E eu sempre resolvi. De uns tempos para cá, realmente a situação ficou muito difícil. E o que você atribui isso? Estou para perguntar. Eu acho que é a situação econômica do país. E eu acho também que existem, hoje, a democratização das redes sociais. O que acontece com o Paraíso, por exemplo? O Paraíso é tido como grande. Então, preferem ajudar. E a gente não faz essa coisa que eu estou te falando, né? Eu vou chamar de apelo, porque assim, eu não vou chorar com o cachorro, eu não vou dizer que eu vou fechar, eu não vou falar nada disso, eu vou falar a verdade. Olha, a gente está numa situação muito difícil financeira, não está conseguindo ajudar e nem resgatar. E então a gente compete com esse tipo também de comunicação, sabe? A comunicação da pessoa que... Mais sensacionalista. Mais sensacionalista. E aí as pessoas falam, o Paraíso é grande, não precisa, eu vou ajudar fulaninho. Só que o Paraíso é grande, mas o Paraíso, ele dá para o animal e para as protetoras uma estrutura, sabe? Enquanto a fulaninha que está lá, que está trabalhando, mas que está fazendo esse apelo, mas que também, tu vai ver, não está dando as estruturas que o animal precisa, né? Está competindo com a gente em emoção. Entendi. Então, é o que eu falo, cada um faz o seu. O meu papel agora é conseguir um outro caminho. Esse é o meu papel, não é ficar aqui falando, tem gente que... Meu papel é conseguir outro caminho. Mas eu estava falando sobre essa questão de eu dar as coisas, né? E aí, esse dia... Esse sítio é o sítio da fita, que não é o nosso estoque. Só que tinha chegado um estoque gigante de ração lá pra gente, né? E aí, o meu vice-presidente, que é o Rodrigo, que é o meu braço direito, ele fala assim, esconde a ração da Henri. Porque quando começa a chegar as pessoas, né? Eu dou, vou dar 10 sacos de 20 quilos. Aí chega uma, fala, eu tenho 300 animais. Eu falo, Rodrigo, ela tem 300 animais, ela tem quase quantidade de animal. Pega mais 10 sacos, tem mais 10 sacos lá? Aí ele fala,
Lá vai ela dar nossa ração. A ração dos pets da Paraíso vai pra onde? Ah, mas você vai se comovendo com as histórias, né? Lá vai ela dar o saco de ração dos nossos cachorros. Ria. É nossa essa ração. Eu falei, sei, mas a gente consegue mais. Ah, consegue? Então tá. Gente, muito bom. E aí, assim que é. E aí a gente. Aí vai faltar no final, porque tu tá dando mais do que você prometeu. E quem vier buscar, eu falei, aí a gente pega do nosso, depois eu consigo, do meu jeito. E aí assim vai. E hoje, assim, o que se pode fazer para conscientizar as pessoas, para a gente tentar mudar esse quadro? Na verdade, eu vou perguntar, eu quero também ouvir de você, assim, o que você pensa sobre isso? O que hoje acho que a comunidade pet e a comunidade geral pode fazer para a gente mudar um pouco esse quadro? Olha, eu acho que falta uma organização geral que não deve partir da gente. Eu acho que tem que ter uma organização geral que parta de um órgão público, mas responsável. Sim. Que cadastre essas protetoras todas, que faça um trabalho principalmente com ração, castração, medicamento, que é o básico para eles. Porque, assim, amor, elas dão, todos dão. Amor, cuidado, limpam. Às vezes não tem um funcionário. Mas não, se der minimamente esse pacotão, sem depender de eleição, sem depender de divulgação, sem Sim. depender de entulhar animal nessas pessoas, eu acho que essa organização, essa estrutura para atender esses protetores com tudo isso, já ajudaria bastante. Já faria E bem. as pessoas, de uma forma geral, doarem, nem que seja pouco. Se não quiser doar dinheiro, doa um saco de ração por mês para um. Porque se der, cada um dá um pouquinho, né? Já faz uma Já diferença. faz uma grande diferença. Então, eu acho que é isso. Na verdade, é uma organização pública e uma ajuda geral das pessoas. E se você não pode doar nada, doe o seu trabalho. Às vezes a gente precisa de fazer uma feira de adoção, a gente não tem voluntário. Eu, graças a Deus, eu tenho voluntário, a gente faz feira o tempo todo. Eu, às vezes, faço umas loucuras aí, vambora, e eu tenho. Mas, às vezes, a gente não tem quem ajude no seu trabalho, sabe? E Lari, você? O que você... Cara, eu compartilho muito isso que a Henri falou. E eu acho que falta uma organização pública, sabe? Como tem uma organização, as pessoas olham muito para a saúde, precisa muito, para a educação, e precisa de fato muito. Mas os animais também. Sim. É deixado sempre para trás, Para sabe? último plano. Eu acho que se partisse como prioridade também, e eu sei que dá, a gente sabe que hoje o nosso país é rico, só não é tão porque tem toda a situação que hoje a gente vive. Mas tem como, eu acho que é o mínimo que você pode fazer. E a Henri falou, você não pode doar uma ração, você não pode doar com dinheiro. Cara, você pode doar com ajuda. Você pode ajudar, ir numa protetora que às vezes está cansada, ajudar a limpar, ajudar lá a alimentar os animais. Porque às vezes é uma pessoa só ali para fazer tudo isso. Ela não tem a ajuda. Não, e as empresas pet também, vou te falar uma coisa. Olha, essas aí eu vou te falar uma coisa. Os caras lucram com os animais. E tudo bem, é um negócio, a gente está aí para isso. Cara, mas pega uma partezinha do que você produz O mínimo, cara. e ajuda. Fazer uma ação social ali, uma ação, Todas as né, vezes que a gente animal. vai fazer um pedido, é sempre uma troca. Sabe, assim, olha só, você pode doar medicamento pra gente? A gente não tem budget, olha, a gente pode, mas se você fizer isso pra gente, eu falo... Caramba, né? Só pensa no business, não pensa no Eu lado... posso contar um um caso que aconteceu, que isso acho que a gente tem que falar das coisas boas. Um belo dia, a gente estava muito duro no Paraíso, lá tem um monte de conta pra pagar. E aí eu tô sentada lá, desce o Rodrigo, meu vice, falando assim, tu já viu a conta? Eu falei, não. O que houve? Já pensei, nossa, sumiu o último dinheiro que a gente tinha. Aí ele, dá uma olhada na conta, Henri. E eu abri e entrando dinheiro. E eu dava F5 para atualizar e entrava dinheiro. Entrava dinheiro. Eu falei, que é isso? Resumo, entrou uma doação absurda na nossa conta que a gente não estava acostumado. E aí a gente falou assim, da onde veio esse dinheiro? Aí eu falei, Rodrigo, tô com muito medo, porque pode ser um erro que aconteceu no banco. Vamos guardar esse dinheiro por um tempo para a gente ver se vai ter que devolver, né? E vamos esperar, porque a gente falou, tá entrando, o depósito tá aqui, o Pix tá aqui, o nome da pessoa, não era um dinheiro, eram vários dinheiros. E aí, beleza. Quando foi sábado, estou eu lá no Paraíso, toco o telefone, era uma pessoa. Oi, tudo bem? Eu sou a fulana do marketing do Magazine Luiza e eu queria saber se entraram as doações de X
na conta da ONG. Eu falei, entrou. Aí eu pensei assim, vai querer de volta. Vai pedir de volta! Poxa! Aí entrou, ela falou, então, a gente fez uma campanha aqui na empresa, Dia da Solidariedade, e aí a gente escolheu a sua ONG. Legal. E todos os nossos funcionários, a gente incentivou quem quisesse fazer a doação. Muita gente. Pronto, olha que delícia. Pega uma rede dessa, incentiva os funcionários a fazerem ações. Resumo, o dinheiro não era um dinheiro errado, não era um dinheiro que tinha vindo por erro. Salvou a gente aquele mês. E é uma empresa perto de tantas. Empresas pet, façam ações. Façam ações todo mês, eu vou escolher. E é uma forma até deles se promoverem até. Exatamente, é uma forma de promoção, não só das empresas pet, mas qualquer outra empresa, e é um trabalho assim, de conscientização. Quando a gente Sim. faz esse tipo de campanha, esse tipo de ação, a gente está conscientizando a sociedade, a comunidade. Gente, muito legal. Por mim, eu ficava aqui horas falando. Mas eu acho que assim, o mais importante eu acho que a gente conseguiu aqui entender que, cara, com amor, com muita dedicação, de mãos dadas, a gente consegue fazer diferença. Lógico que a gente, assim, sozinhos a gente não consegue. Então, poxa, se essas políticas públicas, né, conseguissem fazer ali um movimento de mais atenção à causa animal, eu tenho certeza que, nossa, a gente, né, sairia desse quadro aí. Então, fica para você o recado também. Você quer ajudar um dia a ONG Paraíso dos Focinhos, ou um protetor, uma protetora, ou qualquer outra ONG, faça a sua parte, procura, entra nas redes sociais, entendeu? Você pode ser voluntário, você pode doar uma quantia pequena de dinheiro. Ah, não deu esse mês, vai no outro. Dá ali um saquinho de ração. Vamos tentar, assim, passar adiante como uma corrente de amor, de informação, para a gente poder tentar fazer diferença. Bom, eu tenho que finalizar aqui, mas antes eu quero fazer com o nosso quadro. É bem rapidinho. Vou começar aqui com a Lara e depois eu vou passar para a Henri. São perguntinhas, assim, só para a gente ter, assim, uma coisa geral sobre o universo pet para vocês. O que não pode faltar na sua rotina com seus cães? O amor. Ai, que delícia, adoro. Nem pensou. Claro, isso é o principal. Quais são os maiores cuidados que você tem com eles? É a atenção, eu acho que é primordial, sabe? O dia a dia que a gente tem ali, os hábitos, e a atenção é primordial, que eu digo é porque o passo errado ali dele é um sinal. Eles não falam. Então, assim, pra mim é essa parte. Ficar atento, né? Sim. Tá atenção. Um momento marcante, assim, que você teve com algum deles, com a Odete, por exemplo. A Odete. Sempre é o ponto de partida, né? Eu sempre tive animais, mas ela foi o ponto de partida maior depois de adulta, né? De ter essa conscientização da importância da adoção. Até antes dela eu não tinha, e depois dela eu passei a ter. Foi um despertar, Então, né? foi para mim um ponto de partida de saber a importância da adoção, de fazer o bem para quem não sabe nem pedir. Exatamente. Pet é? Amor. Não. Adoro, essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer. O que o ser humano precisa aprender com os animais? A falar menos. Olha, gostei dessa. Ouvir mais, falar menos. Cara, é surreal. Eu consigo entender. A mãe não consegue entender o choro do bebê? Sim. Eu consigo entender um olhar delas pra mim. De tipo assim, tô com fome. Me leva na rua? Vamos brincar? Eu acho que se a gente observasse mais as coisas, a gente passaria a entender mais. Eu acho que é muita briga num mundo que precisa de tanto amor, tanto cuidado, tanta... Tá muito tudo largado porque só quer rebater. Você não para prestar atenção no outro. Nossa, isso é uma verdade. Eu acho que se a gente parasse um pouco e ouvisse, né, às vezes as pessoas não querem rebater, que você rebate o que ela tá falando. Ela só quer falar ali pra desafogar, entendeu? E aí, se a gente parasse pra só ouvir, pronto, já dá aquele confortinho, né? Aquilo. Isso não serve só pro animal, acho que é a humanidade, né? Com certeza. Ai, que profundo. Henri, agora com você. O que você acha que são, assim, os maiores equívocos que você vê no seu dia a dia, no manejo desse trabalho com a ONG ao longo desses anos? Acho que um dos maiores equívocos é você resgatar um animal sem ter condições de resgatar e não proporcionar a ele minimamente o que ele precisa, porque eu acho que se você resgata, é melhor que ele esteja com você do que na rua. Se ele não está bem, deixa que ele se vira na rua, até que, coitado, ele não vai conseguir mais se virar, mas aí é uma outra situação.
Acho que o equívoco maior da proteção é fazer um trabalho que deixa faltar. Eu entendo que é possível, porque está difícil a situação e sempre esteve para todo mundo, mas eu acho que é melhor você, às vezes, abstrair e falar, não vou fazer porque não dá para mim. Tá certo. E que dica que você dá para manter o pet com uma vida saudável e em dia? Assim, para quem acabou de adotar. Básico, ração boa, essa atenção de você perceber o que o animal está precisando, Pra visita correr ao pra um, né, veterinário, veterinário. vacinas em dia, porque muitas doenças podem ser evitadas com vacina. E segurança também, porque às vezes a gente se depara com animais que a gente doa e que quando for ver fugiu porque o portão ficou aberto. Então a segurança Nossa, do animal é é. muito importante também, falando de adoção e falando de uma forma geral do trato dele. Compartilha aqui com a gente algum momento mais marcante que você teve ao longo desses 14 anos aí no seu trabalho com a ONG. Olha, o momento mais marcante foi o momento que eu assumi a presidência, que tinha 4 anos, porque eu era vice-presidente. 4 anos depois eu assumi a presidência, a gente estava uma situação que não era uma situação boa financeira e a gente tinha que sair do sítio com 300 animais e a gente não tinha um centavo na conta. E eu fiz todas essas campanhas que eu falei para você, inclusive do livro de colorir, todas as campanhas, e eu consegui construir um lugar maravilhoso, foi o paraíso. E quando acabou tudo, que as baixas estavam todas prontas, piscina, centro cirúrgico, eu subi no topo porque é um barrancão, assim, eu subi no topo e olhei aquilo tudo e falei, consegui. Ele conquista, É. né? Ó. Pet é? Amor. Ah, adoro. O que o ser humano precisa aprender com os animais de estimação? Os animais, de modo geral. Olha, eu acho que principalmente o amor incondicional é uma das coisas mais importantes. E essa coisa de não guardar mágoa, rancor, ódio, sabe? Ter o coração mais limpo, o coração mais potente. Acho que é uma das coisas que o animal mais pode te ensinar é esse amor que não tem, não precisa de troca. É, ele não pede nada pede de nada em volta. Impressionante. É. Gente, muito bom, meninas. Muito obrigada, Henri. Obrigada. Obrigada, Lari, por dividir a sua história. Você, Gisele, com esse coração enorme, trazendo tantos bichinhos, né, que preenche a vida. Muito lindo. Parabéns, parabéns. E Henri também, quero agradecer Eu você que dividir agradeço também a sua história. Oportunidade. A ONG aí tá aí. A ONG tá aí, gente, sabe? Ela precisa da atenção da comunidade. E a Henri, ela é a prova de que dá para fazer acontecer. Ela faz lá os cálculos dela, ela cria, ela faz a divulgação, ela faz tudo, ela trabalha muito. Agora só resta a gente ter todo mundo de mãos dadas para o negócio sempre fluir e a gente conseguir dar um máximo de qualidade de vida para esses animais que precisam de atenção, não é isso? Exatamente. Muito obrigada. Então, gente, vejo vocês no próximo episódio. Passa adiante, hein? Passa adiante, hein? Tchau. Até lá.